Olá, graça e paz, amados. É um prazer estar aqui para compartilhar da palavra de Deus, palavras de vida para nossa edificação. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns tópicos, alguns conceitos aí que são básicos para a nossa caminhada cristã, mas ao mesmo tempo que eles são básicos, eles são importantíssimos. Se nós negligenciarmos esses conceitos, nós acabamos indo por um caminho que não é a verdade, que não está baseado na palavra de Deus, na verdade poderosa que vem de Cristo Jesus. Então eu vou compartilhar aí alguns tópicos durante esse período aí, e eu espero que nós possamos crescer nesse entendimento, nesse conhecimento, para que sejamos edificados como corpo de Cristo, para que possamos realmente viver a vida de Cristo nessa terra, porque esse é o propósito, né? Nós somos embaixadores de Cristo, somos filhos de Deus, fomos chamados para expressar e manifestar a vida dele aqui na terra. Então, para começar, eu queria compartilhar com você um versículo bem importante aí, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, que o seu divino poder já nos deu tudo. Olha que interessante, já nos deu tudo para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Olha que interessante, né? Deus já nos deu tudo, tudo que nós precisamos para a nossa vida. Mas nós acessamos tudo isso por meio do conhecimento de Cristo Jesus. Se nós não conhecermos a Cristo, se nós não conhecermos a verdade, nós não desfrutaremos de tudo isso que Deus já nos deu. Então, o primeiro tópico aí que eu quero falar e compartilhar aí para você é o seguinte: nós estamos debaixo de uma nova aliança. Ah, Catiane, isso eu já sei. Mas às vezes nós negligenciamos isso, às vezes esquecemos disso. Às vezes vivemos como se não estivéssemos debaixo de uma nova aliança. E aí eu quero ler alguns versículos aqui contigo que são assim poderosos e eles nos ensinam muito, sabe? Nos colocam na direção aí correta. Então, estamos debaixo de uma nova aliança. E essa nova aliança é baseada no quê? Então, nós vamos ler aqui. Lá em João capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Olha que poderoso. Nós estamos debaixo de uma nova aliança e essa nova aliança tem duas bases, que é a graça e a verdade. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A antiga aliança foi estabelecida por meio da lei, que foi dada a Moisés, e ele transmitiu ao povo. Mas a nova aliança, a qual nós pertencemos, foi estabelecida e veio, não simplesmente foi entregue, mas ela veio em pessoa, encarnada, que é Cristo Jesus. Veio trazendo graça e verdade. Graça e verdade é a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a graça. Jesus é a verdade. Então nós estamos debaixo de uma aliança estabelecida por meio de Jesus Cristo e ele é a graça, ele é a verdade. E nós precisamos trilhar esse caminho aí, porque se nós nos desviarmos disso, nós começamos a entrar por um caminho de esforço próprio, de meritocracia, e é muito fácil para nós desviarmos, negligenciarmos essa verdade. Parece muitas vezes que nós esquecemos disso, sabe, no nosso dia a dia mesmo. E nós precisamos deixar bem firmado no nosso coração que nós estamos debaixo de uma nova aliança. Por meio de Cristo Jesus foi estabelecida uma nova aliança. E essa nova aliança se estabelece por meio da graça e da verdade, que é o próprio Jesus. E nós trilhamos esse caminho, que é um novo e vivo caminho. Não é mais o caminho antigo, é um novo e vivo caminho. Vou ler alguns versículos aqui para nós trilharmos aí por um pensamento aí a respeito disso. Lá em Hebreus, eu quero ler alguns versículos de Hebreus contigo.
Lá em Hebreus capítulo 7, eu vou ler o 18, o 19 e o 22. Olha lá o que diz. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Aqui fica bem claro que em Jesus nós temos uma nova aliança e que essa nova aliança é superior à antiga. E mais do que isso, a antiga aliança, olha o que diz ali, a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Então a lei não foi capaz de aperfeiçoar coisa alguma. Nós fomos e somos aperfeiçoados por Cristo Jesus. Aqui eu quero dar uma pausa e compartilhar algo, fazer um adendo aí nisso, compartilhar algo com você. Algo que eu vinha pensando, estudando aí sobre esse assunto, vou tentar falar rapidamente aqui para a gente continuar aí com os outros tópicos. Mas vamos lá, pensa comigo. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, né? Quando Deus criou o homem, Deus fez, a palavra nos descreve lá em Gênesis, que Deus disse assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ou seja, Deus, que é 3 em 1, né, que é Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, criou um homem à imagem e semelhança dele. Mas ele fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e a partir daí o homem tornou-se alma vivente. Então pensa comigo, Adão foi criado, recebeu um sopro, uma vida que veio de Deus, e a partir daí ele se tornou uma alma vivente. Então ele recebeu um fôlego, um poder que dá vida a ele que veio de Deus. Mas você concorda comigo que não foi a plenitude, o Espírito de Deus não foi totalmente depositado dentro de Adão? Ele recebeu, ele se tornou ali uma alma vivente, recebeu um poder, uma vida que foi gerada em Deus, foi Deus que soprou ali aquela vida nele, mas ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Você concorda comigo? Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tinha criado o homem com o intuito que o homem nem conhecesse o mal. Então, o homem, ele recebia toda a informação e toda a verdade proveniente de Deus. Então ele tinha ali o relacionamento com Deus, ele era alimentado espiritualmente apenas pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Quando ele se encontrava com Deus na viração do dia, ele recebia, ele tinha relacionamento com Deus, ele recebia as verdades de Deus. Mas quando o homem pecou e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, foi que ele morreu. Deus disse, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Por que ele ia morrer? Porque o homem não tinha sido feito para conhecer o bem e o mal. O homem tinha sido criado para viver apenas com Deus, apenas debaixo da influência de Deus, eternamente debaixo da influência de Deus. Então, quando ele desobedeceu ali e comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, se nós formos ler ali em Gênesis, Deus declara assim, pronto, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Para que ele não coma do fruto da árvore da vida, ou seja, da vida eterna, para que ele não coma o fruto da árvore da vida e viva eternamente, nós vamos tirá-lo do jardim. Porque senão ele vai se tornar eternamente pecador. Porque o homem por si só não tem a capacidade de escolher o bem diante do bem e do mal. Pensa comigo, quando nós lemos na palavra de Deus lá no Antigo Testamento, várias vezes nós vemos Deus falando com o povo assim, ó, eu coloco diante de vocês a vida
e a morte, escolhe, pois, a vida para que vocês vivam. E quantas vezes nós vemos o povo escolhendo caminhos de morte? Por que aquele povo agia assim? Às vezes a gente fica revoltado, né? Meu Deus do céu, mas Deus está falando. Por que eles não obedeceram? Por que eles não seguiram a voz de Deus? Quando nós lemos lá no deserto, né? Meu Deus, mas Deus falou com Moisés, Deus disse que seria assim. Por que eles não obedecem? Por que eles vão e fazem diferente? Porque o homem por si só não tem a capacidade de escolher o bem quando ele tem diante dele o bem e o mal. Ele não tem essa capacidade por si só. Então, essa natureza do homem corrompida, além de não ter por si só essa capacidade aí de escolher o bem, ainda foi corrompida pelo pecado, cada vez mais corrompida, degradante. Então, assim, nós, né, antes de Cristo, antes de recebermos a Cristo, tínhamos essa natureza aí. E aí, por si só, nós não conseguimos, não tem como escolher o bem. Ainda que tenha o bem e o mal, nós acabamos indo para o mal, por causa de uma natureza corrompida. Então, agora nós vamos voltar lá no que estávamos falando sobre estarmos debaixo de uma nova aliança. Por isso que a lei não pôde aperfeiçoar coisa alguma. Por quê? Porque a lei não providenciou uma vida nova ao homem. A lei exigia do homem, pela força dele, obedecer a Deus. Impossível. Ah, então Deus é mau porque ele fez isso? Não. Por que Deus fez isso? Deus queria mostrar ao homem, provar ao homem, ao ser humano, que sem ele, sem a vida dele, sem a capacidade que vem dele, nós não conseguiríamos. Impossível ao homem se salvar, impossível ao homem escolher o bem sem a capacidade da vida de Deus em nós. É impossível. Então, por isso que a lei não pôde aperfeiçoar coisa alguma. Porque a lei exigia, mas exigia de um homem que tinha uma natureza corrompida, uma natureza que por si só não consegue fazer a justiça, não consegue fazer o bem. Aí Deus estabeleceu uma nova aliança. Se é nova, é nova. E é o que nós vamos ler aqui em Hebreus. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Hebreus 8, 7. Se aquela antiga tivesse aperfeiçoado, fosse perfeita, por que Deus estabeleceria uma nova? Não estabeleceria. Por isso Deus estabeleceu uma nova aliança que não depende do nosso esforço, mas depende do quê? Da graça e da verdade. Você consegue entender agora por que é tão importante nós entendermos isso? Por que é tão importante nós entendermos que nós estamos debaixo de uma nova aliança? Senão nós começamos a estudar a antiga aliança e queremos viver por meio da antiga aliança. Mas não foi assim que Deus deixou para nós. Não é esse o evangelho, não é esse o intuito de Cristo ter morrido em nosso lugar. Mais alguns versículos ali de Hebreus. Olha o que fala Hebreus 9:15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas debaixo da antiga aliança. Então você consegue entender? Teve todo um propósito da antiga aliança e Jesus veio e se estabeleceu como um mediador de uma nova aliança para trazer perdão a todo pecado que foi cometido debaixo da antiga aliança. Por quê? Porque a antiga aliança não fornecia uma nova vida. E o homem sem a vida de Cristo nele não consegue obedecer a Deus. É impossível, é impossível. Então é necessário
nós compreendermos esse primeiro tópico. Parece que é básico, mas às vezes nós negligenciamos e não entendemos isso. E nós precisamos compreender. Estamos debaixo de uma nova aliança. Essa nova aliança foi estabelecida por meio de Jesus Cristo e ele estabeleceu através da graça e da verdade. Graça, é favor, é presente. Então não depende do nosso esforço, depende do esforço de Cristo. Ele realizou uma obra e obra completa. Ele morreu naquela cruz. Ele foi o sacrifício perfeito por nossas vidas. Então, entendendo isso, algumas coisas já começam a ficar mais claras na nossa mente, no nosso coração. Opa, então pera lá. Eu estou debaixo de uma nova aliança, então eu preciso me aprofundar em como que funciona o governo dessa nova aliança, correto? Senão nós vamos confundir, misturar todas as coisas aí e não vai dar certo. Por isso que a palavra diz, conheçam a verdade e a verdade vos libertará. À medida que conhecemos a verdade é Cristo, e a verdade que é Cristo é a base aí dessa nova aliança, à medida que nós conhecemos essa verdade que é Cristo Jesus, nós começamos a nos tornar livres. Livres para quê? Para fazer o que a gente quer e continuar vivendo a vida da velha natureza? Claro que não. Livres para vivermos a vida da nova criação. Afinal, é o outro tópico que nós vamos entrar aqui agora. Nós somos uma nova criação. Então, Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança. Não estamos mais debaixo da antiga aliança. Lembrando que a antiga aliança era baseada no esforço do homem. O homem tinha que ir até Deus. O homem fazia seus esforços e seus sacrifícios para obedecer a Deus. E foi inútil, não foi possível. Por quê? Deus queria mostrar ao homem, sem mim vocês não conseguem fazer coisa alguma. É o que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E essa é a verdade, nós dependemos, nós precisamos da vida de Cristo. Na verdade, nós só temos vida genuína mesmo, a nova vida, porque nós estamos unidos à vida de Cristo. Se nós não estivéssemos unidos à vida de Cristo, nem nova criação nós seríamos, nem nova vida nós seríamos. Então vamos ler aí alguns versículos falando exatamente sobre isso. Nós somos nova criação. Um bem conhecido aí de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, o Senhor nos fez nele, em Cristo Jesus, nós fomos feitos nova criação. E nova é nova. A palavra já nos diz, as coisas antigas ficaram para trás. Então tudo se fez novo. Nós nascemos de novo. Nós morremos, fomos crucificados com Cristo Jesus e quando ele ressuscitou, nós nascemos de novo. E nós assumimos essa vida por meio do quê? Por meio da fé. Crendo que é assim, crendo que essa é a verdade. Olha lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, o que diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nós recebemos uma nova vida por meio de Cristo Jesus. Precisamos deixar essa verdade adentrar o mais profundo do nosso coração. Não somos mais a velha natureza, agora somos nova natureza. E a palavra diz que a divina semente habita em nós, ou seja, a divina semente é a vida de Cristo em nós. A palavra diz que nós já recebemos a plenitude de Cristo. Olha que poderoso isso. Está lá em Colossenses. Meu Deus, nós já recebemos a plenitude de Cristo. Amados, é muito glorioso. Essas verdades são muito gloriosas. E nós não podemos negligenciar. Nós precisamos compreender isso
porque isso fará diferença para a nossa trajetória, para a nossa jornada cristã. Porque imagine, se eu sei que eu sou uma nova criação e isso está bem firmado no meu coração, se eu sei que em Cristo Jesus eu fui feita nova criatura, não sou mais a velha natureza, eu sou nova. E agora eu recebi a natureza divina, agora eu tenho a semente divina, agora eu tenho a plenitude de Cristo em mim. Como serão as minhas reações diante das situações ao meu redor? Serão diferentes? Claro que serão diferentes. À medida que nós começamos a compreender isso, nós começamos a agir e a reagir de uma maneira diferente. Não mais nos vitimizando, não mais querendo ser superior aos outros. Sabe, a nossa atitude muda à medida que nós entendemos, espera lá, mas eu sou nova criação em Cristo Jesus. Eu nasci de novo. E como nova criação, agora eu estou unida à vida de Cristo. Lá em 1 Coríntios 6,17 diz assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, somos um espírito com Cristo. Somos um com Ele. Se somos um com Ele, temos a vida dele. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ou seja, a vida da videira é a vida dos ramos. Não tem como separar. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. Não separa o corpo da cabeça. A vida da cabeça é a vida do corpo. Nós somos a extensão de Cristo aqui nessa terra. Então você compreende que esses aspectos que parecem tão básicos, que às vezes nós negligenciamos, fazem toda a diferença para o nosso dia a dia? Porque à medida que nós entendemos, à medida que nós trazemos isso à nossa memória, que nós começamos a falar para nós mesmos, sabe? À medida que vêm as circunstâncias, epa, pera lá, Catiane, você não precisa agir assim. Lembra, você é nova criação. Você agora está unido à vida de Cristo. Agora você pode pensar como Cristo pensa. Você pode agir como Cristo age. Muda, gente. Muda muito a nossa maneira de agir e de reagir diante das coisas. Então é muito importante. São conceitos que parecem tão básicos, mas que nós temos negligenciado muitas das vezes. Então o primeiro aí foi, nós estamos debaixo de uma nova aliança. E essa nova aliança está baseada na graça e na verdade. O segundo aí que nós falamos agora, nós somos uma nova criação. Se é nova, né? Nova natureza, recebemos o DNA de Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, diz que porque nós recebemos o Espírito de Cristo, nós podemos clamar Abba, Pai. Ou seja, fomos adotados como filhos, porque todos aqueles que creem têm o direito de serem chamados filhos de Deus, é o que está lá em João 1,12. Então, todas essas verdades precisam ficar bem firmadas e fixadas no nosso coração e na nossa mente. E o outro tópico aí que eu quero compartilhar com você aí para terminar é, nós mudamos de reino. Sim, nós mudamos de reino. Olha o que está escrito em Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que glorioso, que poderoso, que verdade. Eu não sei como que você fica, mas eu fico assim, transbordante com essas verdades. Sabe por quê? Porque eu não estou mais no império das trevas. Eu não estou mais debaixo do governo, do domínio das trevas. Eu fui transportada. A minha posição mudou, meu reino mudou. Você consegue entender isso? Estamos agora no reino de Jesus Cristo. E no reino de Jesus Cristo as coisas são diferentes. O governo sobre a nossa vida mudou. Agora o governo sobre nós é Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Não estamos mais debaixo do governo do pecado. Não estamos mais debaixo do governo da morte. E aqui eu quero lembrar, por que na antiga aliança, que nós falamos lá no primeiro tópico, no começo do vídeo, as pessoas não conseguiam obedecer a Deus e acabavam pecando, viviam pecando. Por quê? Porque elas não tinham a vida de Deus, a vida de Cristo, o Espírito Santo habitando nelas. Elas não tinham nascido de novo. Então, na força do braço delas, elas não conseguiam obedecer. Mas olha que glorioso, nós,
além de mudarmos de reino, Deus nos deu a vida dele. Você consegue entender isso? Nós temos a vida dele e vivemos por meio da vida dele. Aí tudo muda de história. Por quê? Porque agora a nossa capacidade não é mais nossa. É uma capacidade que vem de Deus, é uma capacidade que vem do Espírito Santo, é um poder que vem do Espírito Santo. E nós precisamos aumentar a nossa consciência disso, precisamos firmar isso no nosso coração. Quando Paulo escreveu aquela palavra que nós conhecemos bem, tudo posso naquele que me fortalece, se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos ver a descrição de situações que Paulo passou, que não eram situações nada fáceis. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou por fome, ele passou por toda a situação terrível que você possa imaginar. E aí no final, quando ele descreve que ele passou, ele sabia o que era ter escassez, não ter o que comer, ele sabia o que era ser açoitado, ele sabia o que era passar uma noite num naufrágio, ele sabia o que era ter que fugir, o que era ser preso, ele sabia de tudo isso. Daí no final ele diz assim, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por qualquer situação, porque eu sei em quem eu estou. Eu estou em Cristo, nele, ele me fortalece. Ele me dá a força necessária, a capacitação necessária, a vida dele me capacita. Isso é poderoso demais e nós precisamos aumentar a nossa consciência disso. Nós mudamos de reino. O reino das trevas não tem mais domínio sobre nós. Enquanto nós estávamos debaixo da lei, enquanto a humanidade, o ser humano, ainda estava debaixo da velha aliança antes de Cristo Jesus, a morte e o pecado ainda o dominavam. Por que ainda o dominavam? Porque ainda era a natureza corrompida, ainda era a natureza proveniente do pecado, natureza adâmica. Mas depois de Cristo Jesus, nós recebemos a natureza dele, natureza divina, natureza santa, justa, reta. Então, nossa posição mudou, nosso reino mudou, nosso governo mudou. Olha que poderoso o que está escrito aqui em Romanos 6,14. Diz assim, ó: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe por que você e eu não somos dominados, governados pelo pecado? Essa é a verdade sobre nós. Já vamos falar aí sobre se temos expressado uma vida de pecado, é alguma coisa que está desalinhado aí. Mas o domínio, o governo do pecado não está mais sobre nós, não. Porque nós não estamos debaixo da lei. A lei que requeria uma obediência de um homem corrompido. Não, nós estamos debaixo da graça. A graça é o presente que Deus nos deu da vida dele, habitando dentro de nós. Temos uma nova vida, agora somos espírito, não somos mais apenas alma vivente, mas em Cristo Jesus fomos feitos assim como ele, espíritos vivificantes, assim como está escrito que eu já falei em 1 Coríntios 6,17, nos unimos ao Senhor e somos um espírito com ele. Então nós temos a mesma vida de Cristo. Sendo assim, é claro que o governo do pecado não está mais sobre nós. O governo das trevas não está mais sobre nós. Aí você pode perguntar, Catiane, mas eu tenho visto e eu mesmo ainda expresso uma vida aí meio esquisita. Ainda peco e peco bastante. Então, algumas considerações. Pecado é tudo aquilo que não provém da fé. Então não vamos falar em apenas pecado da classificação humana, né? Aqueles pecados que nós classificamos como pecado, o adultério, a pornografia, aquele que rouba, que mata, isso e aquilo. Nós só classificamos a nossa classificação meramente humana, não é a classificação de Deus, né? Pela palavra de Deus, pecado é tudo aquilo que não provém da fé. Então, assim, pegando também, claro, o conceito que nós temos de pecado, essas coisas,
aí, né, pornografia, adultério, mentira, tudo isso, e mais coisas que às vezes nós não consideramos, por exemplo, obras mortas aí que nós fazemos que não é direção de Deus, que não é propósito de Deus e nós estamos lá realizando, achando que porque tem uma aparência de ser boa obra, então tá tudo certo, mas se não provém da fé, se não provém da direção de Deus, se não provém da vida de Deus em nós, também é pecado. Então, abrangendo tudo isso daí, se ainda manifestamos esse tipo de vida, algumas considerações a respeito. Vamos errar? Vamos. Por quê? Porque ainda estamos num corpo corruptível, né? Porque ainda estamos vivendo nesse mundo, apesar de não sermos do mundo, ainda vivemos nele. A nossa mentalidade não foi 100% renovada, né? Ela é renovada dia após dia, mas ela não foi simplesmente formatada, apagou a memória da velha natureza, colocou a da nova e pronto, tudo certo. Infelizmente não é assim, bom se fosse, né? Mas não é. Então, por causa disso, ainda erramos. Mas o erro não pode ser, é assim mesmo, pronto, acabou, me conformo, vou viver errando, pecando e tá tudo certo, a graça de Deus tá sobre mim e pronto, acabou, né? Não funciona assim, a gente sabe que não é assim. A graça de Deus nos dá poder, tá escrito aqui, ó, não estamos debaixo do domínio. Por que não estamos debaixo do domínio? Porque recebemos uma nova natureza, recebemos um novo governo, mudamos de reino. Então não precisamos viver errando. Erraremos? Sim. Não adianta dizer que não. Erraremos? Sim. Mas não nos conformamos em viver pecando, errando, e não nos conformamos em expressar pecado aí como se nós estivéssemos debaixo do domínio do pecado. Não. Outra consideração importante a fazer. Por que muitos ainda expressam atitudes pecaminosas? Porque não renovam a sua mente com a palavra de Deus. Continuam alimentando uma mente carnal. E a palavra de Deus já diz, né? A mentalidade da carne é morte, conduz à morte, mas a mentalidade do espírito conduz à vida e paz. Então nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, porque precisamos pensar os pensamentos de Cristo. E isso é só num relacionamento, num mergulhar aí num relacionamento com Deus, com a palavra de Deus. E também podemos nos ajudar aí cessando, parando algumas fontes erradas. Nós sabemos que a nossa estrutura mental ela foi formada, até escrevi um devocional sobre isso, se você quiser ler lá nas nossas redes sociais, falando exatamente sobre isso. A nossa estrutura mental ela foi forjada ao longo dos anos, né? Todas as informações que nós recebemos, seja da família, dos pais, na escola, no trabalho, as informações do mundo, programas de TV, aquilo que ouvimos, tudo contribuiu para que se formasse um modelo mental aqui. E aí cada um recebeu de um jeito, cada um recebeu um tipo de conteúdo e pensa de um jeito. Bom seria se nós pudéssemos, como num computador, formatar tudo. Opa, limpa isso daqui, joga fora e coloca informações novas. Infelizmente não é assim. Então é um processo e nós precisamos ir alimentando a nossa mente com um alimento verdadeiro. Lavando a nossa mente com a água que purifica, que é a palavra de Deus. Então não adianta nós nascermos de novo, entendermos tudo isso que nós falamos até aqui, que estamos debaixo de uma nova aliança, que nós somos nova criação, que nós mudamos de reino, se nós não renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. É um processo e nós precisamos nos submeter a esse processo. À medida que a verdade da palavra entra, os pensamentos forjados aí das trevas vão saindo, vão sendo eliminados. E vai se estabelecendo um novo modelo mental, uma nova estrutura mental, que é o modelo mental de Cristo. E nós fomos chamados para expressar a vida de Cristo. E não tem como expressar a vida de Cristo se nós não pensarmos como Ele. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles se transformam nas nossas palavras, eles se transformam nas nossas atitudes. E aí, como que expressaremos a vida de Cristo se não pensarmos como Ele? Então, precisamos nos submeter a essa renovação da mente pela palavra de Deus. É importantíssimo, importantíssimo,
para que nós realmente vivamos a vida cristã como ela deve ser vivida, sabe? Nós não vivemos uma religião, não. Nós vivemos uma nova vida. Cristianismo não é religião. Cristianismo é nova vida. Nova vida em Cristo Jesus. E nós fomos chamados para expressar essa nova vida, para que o mundo saiba que Cristo é real, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, para que o mundo seja salvo. Essa é a nossa missão. Está lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 5, eu li o versículo 17, que fala que somos nova criação. Mas se nós continuarmos lendo ali, nós veremos que nós recebemos de Deus um ministério. Agora que somos nova criação, recebemos um ministério de Deus, que é o ministério da reconciliação. E o que é esse ministério da reconciliação? É reconciliar o mundo com Deus. Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na Terra. Nós somos os representantes legais dele aqui que vamos fazer essa tarefa, efetuar essa tarefa aí de reconciliar o mundo com Deus. Então nós precisamos ter esses conceitos que parecem que são bem básicos, mas que se eles não estiverem bem firmados no nosso coração, nós tropeçamos. Tropeçamos e tropeçamos feio. Então que nós possamos crescer aí nesse entendimento, firmar isso bem firmado aí no nosso coração, na nossa mente, que estamos debaixo de uma nova aliança, baseado na graça e na verdade, que nós nascemos de novo e temos uma nova vida que só existe porque está unida à vida de Cristo e que nós mudamos de reino. Se mudamos de reino, precisamos viver debaixo desse novo governo, precisamos pensar como esse reino pensa, então precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Eu realmente espero que esses conceitos adentrem o teu coração, que o Espírito Santo ministre a tua vida, convença você sobre aquilo que você precisa efetuar na prática de mudança, sabe? Talvez você tenha crido errado, talvez você não tenha se dedicado ao estudo da palavra, talvez você não tenha dado importância à questão de renovar a tua mente. Você se alimenta de qualquer coisa, assiste qualquer coisa, ouve qualquer coisa. Isso não tem jeito. O que vai gerar? Vai gerar um tipo de pensamento, um tipo de estrutura mental aí, e essa estrutura mental se transformará em atitude, em ações. Então a minha oração é que você e eu possamos crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus e acessarmos tudo que já está disponível para nós nele. Em Cristo nós temos todas as coisas. Então que possamos aí renovar a nossa mente com a palavra, tendo esses tópicos que eu explanei, que eu compartilhei aí contigo bem firmado no nosso coração. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Um grande abraço.